Bom, como nós vimos aí, ou melhor, revimos, o nosso filme das lacrimações número 3, que é tão bom, a gente estava até comentando ali atrás, Márcio Augusto estava dizendo, nossa, o filme hoje está tão bom que parece que foi a primeira vez que eu estou assistindo. E eu me lembro que quando eu fiz esse filme em 2008, começo de 2008, eu fiz ele assim debaixo de um grande problema, de uma grande perseguição que nós estávamos sofrendo aqui na época, muita pressão, muita tensão também, um estresse assim muito grande. E vendo agora como esse filme ficou, eu fico até assim, eu até dou graças e louvores a Deus e a Nossa Senhora, porque vejo que foi só a graça deles mesmo que ajudou a fazer esse filme, porque humanamente, psicologicamente, eu estava sofrendo tanto que eu não sei de onde eu tirei cabeça, tirei calma, tranquilidade para poder fazer esse filme. Mas realmente ele ficou uma coisa, realmente ele ficou uma coisa maravilhosa. Mostra para a gente o quanto Nossa Senhora sofre ainda hoje pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. E exatamente hoje no dia de Sábado Santo, que foi o dia em que Nossa Senhora chorou o dia todo, sem Jesus, que estava morto no Calvário, pelos nossos no sepulcro, pelos nossos pecados. Vem muito a calhar a gente meditar as lágrimas de Nossa Senhora no dia de hoje, as lacrimações dela pelo mundo inteiro. Porque as lacrimações de Nossa Senhora mostram para nós o que os nossos pecados de cada dia fazem com ela e com Jesus. Ou seja, os nossos pecados renovam, crucificam Jesus de novo, renova a crucificação de Jesus, renovam todos os tormentos, todas as dores do coração dela. E como Nossa Senhora disse muito bem em Onuva, na Espanha, e vocês que adquiriram o CD de Onuva já sabem, e ela também em outras ocasiões disse aqui, cada falta que nós cometemos a cada dia são novos espinhos que nós cravamos no coração de Jesus e no coração dela. E quando nós nos convertemos, quando nós nos decidimos a mudar de vida, a caminhar na estrada da santidade, a voltar para Deus, nós tiramos esses espinhos do coração de nosso Senhor e do coração dela. E quando a gente vê as lágrimas de Nossa Senhora em Akita, em Civitavecchia, em todos esses lugares que nós contemplamos, é impossível a gente não pensar: por que Nossa Senhora derrama essas lágrimas de sangue? O que é que ela quer de nós quando ela chora? Ela mostra a sua dor, as suas lágrimas de sangue nas suas imagens. E a sua resposta, Nossa Senhora já deu nas suas aparições, nas suas mensagens pelo mundo todo e também aqui. Ela chora porque nós resistimos ao seu chamado. Nós não queremos obedecer o que ela nos diz nas suas mensagens. Nós não queremos nos submeter a ela, como ela disse muito bem em La Salette. Em La Salette, chorando, em 1846, quando ela apareceu para os pastorinhos Maximina e Melânia, Nossa Senhora disse: há quanto tempo eu sofro por vós, e vós nem fazeis caso disso. Por mais que vós rezeis, por mais que vós façais o bem, nunca podereis me recompensar pelos cuidados que eu tenho tido por vós, por tudo que eu tenho sofrido por vós. E aí os pastorinhos que olhavam para Nossa Senhora chorando, aquela senhora tão bela, que enquanto falava com eles, não deixava de chorar, Nossa Senhora disse a eles: se o meu povo não quiser se submeter, se o meu povo não quiser me escutar, serei forçada a deixar cair o braço do meu Filho Divino,
o braço da justiça de Jesus. E ela disse: ele é tão pesado, eu já não posso mais segurá-lo. Quando Nossa Senhora disse: se meu povo não quiser se submeter. O que é submeter-se? Submeter-se é você renunciar ao seu parecer, renunciar à sua forma de querer as coisas, de julgar as coisas, de decidir as coisas na sua vida, e você dar este poder, dar esta autoridade ao outro. Então, ou seja, quando eu digo eu me submeto a Nossa Senhora, submeter-me a ela é fazer isso. É eu renunciar ao meu parecer, à minha forma de pensar, à minha forma de querer fazer as coisas, à minha forma de querer agir, também ao meu poder de decidir o que é que eu acho que é melhor para mim, e eu dar este poder, esta autoridade para Nossa Senhora, para que ela decida por mim, para que ela então me diga o que é que eu devo fazer, e eu docilmente sigo o que ela me diz, o que ela me mostra. Quando Nossa Senhora então, em La Salette, disse que ela queria que nós nos submetêssemos a ela, foi isso que ela quis dizer, que a gente renunciasse à nossa forma de pensar, ao nosso próprio parecer. Por quê? Porque Nossa Senhora sabe que um dos principais obstáculos que o ser humano tem para obedecer às mensagens dela, para fazer o que ela pede, é o seu apego à sua própria forma de pensar, à sua própria forma de julgar. Ou seja, o ser humano cria, um Deus de acordo com a sua cabeça, de acordo com os seus gostos, de acordo com aquilo que ele acha que Deus gosta, o que Deus não gosta. E por aí também o ser humano vai criando também uma religião ao seu gosto. Ah, não, eu acho que Deus é assim, então Deus permite que eu seja assim. Ah, Deus é assado, então Deus também permite que eu faça dessa forma ou viva assim, do jeito que eu gosto. E com isso, o ser humano vai criando uma barreira enorme para que a graça de Deus, para que o Espírito Santo possa agir nele, possa mudá-lo, transformá-lo e levá-lo pelo caminho da santidade. E foi por isso que Nossa Senhora, em La Salette, disse de uma forma tão enérgica e poderosa: se o meu povo não se submeter a mim, serei forçada a deixar cair o braço do meu filho. Então, disso nós podemos deduzir, podemos concluir, que quando os castigos acontecem no mundo, quando acontecem maremotos, terremotos, castigos da natureza pelos quais Deus tenta nos dar uma chamada de atenção, tenta nos chacoalhar, tenta nos sacudir do sono, do torpor espiritual onde a gente muitas vezes está caído, é porque com certeza o mundo não se submeteu. Quando isso acontece é porque com certeza o mundo não se submeteu a Nossa Senhora, como ela veio pedir em La Salette, como ela veio pedir em todas as suas aparições. E como eu dizia ontem, na nossa meditação de Sexta-feira Santa, a respeito de Judas, assim como o apóstolo Judas, da posição de um apóstolo muito amado, de um apóstolo prediletíssimo de Nosso Senhor e Nossa Senhora, caiu tão baixo, caiu rapidamente até a condição de traidor e se perdeu para sempre. Tudo porque, como Nossa Senhora revelou na Mística Cidade de Deus, tudo foi porque ele se indispôs com Nosso Senhor e Nossa Senhora, não aceitou que Nosso Senhor e Nossa Senhora não queriam dar para ele aquilo que ele tanto queria, que era ter o governo, da bolsa, do dinheiro das esmolas que davam para Nosso Senhor e Nossa Senhora durante a vida pública de Jesus, para eles tanto, se manterem, manter os apóstolos, comprar alimento para os apóstolos e darem esmolas aos pobres. E Judas queria ter a bolsa.
Mas não porque ele queria dar ajuda aos pobres ou porque era senso de responsabilidade. Ele queria ter o dinheiro das esmolas que dava nosso Senhor, porque ele era avarento. Ele queria ter aquele dinheiro para ele. E quando ele foi pedir a Jesus e a Maria esse dinheiro, os dois não deram, porque eles já sabiam que Judas era avarento e até alertaram, como ontem eu li e expliquei para vocês, né? Alertaram a Judas que, querendo ocupar esse posto e ter o dinheiro, ele estava, na verdade, dando à sua própria alma o veneno que iria matá-la. E Nosso Senhor e Nossa Senhora tentaram por todos os modos dissuadi-lo, mas ele já não ouviu, não quis escutar. E quando Nosso Senhor Nosso Senhor e Nossa Senhora disseram não de vez para ele, se revoltou contra eles, se indispôs com Jesus e Nossa Senhora, e dali o demônio já colocou no coração dele a tentação de entregar Jesus aos seus inimigos, trair Jesus para que ele fosse morto. Então, toda a desgraça da humanidade, toda a desgraça do ser humano vem justamente daí, de o ser humano não querer se submeter à vontade de Jesus, à vontade de Nossa Senhora, como Judas. Porque nós queremos que Deus se conforme, que Deus se adapte à nossa vontade. E queremos que Deus vire o nosso servidor. Que Deus comece a dar para a gente tudo que a gente quer. Que Ele faça tudo na hora que a gente quer, do modo como a gente quer. E que Ele concorde com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente deseja, que a gente quer, nem que seja errado. E quando Deus diz para nós, não concordo, não vou dar, não vou te ajudar. Porque se eu te der isso, eu vou estar te dando veneno que vai matar a sua própria alma e que vai te conduzir ao inferno. Então, entre não dar para você uma coisa que você quer e evitar que a sua alma se perca, eu sempre vou preferir que a sua alma não se perca. Então, nós nos revoltamos às vezes com Deus, porque Deus não dá o que a gente quer e do jeito que a gente quer, não concorda conosco. E aí nós ficamos indispostos com Deus que nem Judas ficou, já não queremos mais rezar, né? Ficar junto com Nosso Senhor e Nossa Senhora, viver com eles como Judas já não queria mais, perto de trair Jesus, ele já não queria nem mais andar com Jesus, com Nossa Senhora, e até a companhia dos apóstolos que ainda estavam fiéis, aborrecia Judas, incomodava, irritava. Então a gente já não quer mais rezar, a gente daí já não quer mais ler mensagem de Nossa Senhora, não quer mais ir no cenáculo de Nossa Senhora, nas aparições, no lugar das aparições, porque até a própria presença das outras pessoas que são fiéis a Nossa Senhora, que rezam, nos atormenta, né? Nos irrita, porque os outros estão sendo fiéis, estão sendo dóceis, se submetem a Nossa Senhora e o comportamento deles recrimina o nosso. Então, hoje, dia de Sábado Santo, quando nós contemplamos as lágrimas que Nossa Senhora derramou no sábado que ela ficou sem seu filho Jesus. Nossa Senhora, através disso, vem nos mostrar das suas lágrimas no mundo inteiro, ela vem nos mostrar a sua dor, a dor que ela sente quando nós, seguindo o exemplo de Judas, não queremos nos submeter a ela, que vem com tanto amor nos chamar à conversão. Eu me lembro muito bem que quando Nossa Senhora chorou em Civitavecchia, na Itália, em 1995, eu me lembro que passou aqui na televisão, aqui do Brasil, muito rapidamente, mas passou. E eu me lembro como eu fiquei impressionado por ver aquelas lágrimas, né? Igualzinho vocês viram aqui, descendo dos olhos de Nossa Senhora. E eu, né, que já tinha visto Nossa Senhora chorar em pessoa na minha frente, na hora da aparição,
renovei naquele momento os meus votos de viver só para consolá-la, só para amá-la, só para torná-la mais conhecida e amada e levar todas as almas que eu pudesse a amá-la, a obedecê-la também. Me lembro que naquele ano eu falei muito das lágrimas de sangue de Nossa Senhora e tive a grata satisfação de ver muitas almas abrindo seus corações para Nossa Senhora, entregando as suas vidas a Nossa Senhora, entrando pelo caminho da oração e da santidade que Nossa Senhora tanto nos pedia aqui. E as lágrimas de Nossa Senhora, que nós hoje contemplamos, essas lágrimas benditas têm um poder que nós não podemos imaginar na face da terra. Jesus disse à irmã Amália, de Jesus flagelado, a irmã Amália Aguirre, que tudo que fosse pedido pelas lágrimas da sua Mãe Santíssima, ele com amor atenderia, porque as lágrimas da sua mãe, derramadas por ele durante toda a sua vida, e especialmente na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, eram lágrimas de um amor tão puro, eram lágrimas de um amor tão vivo, tão intenso, de um amor tão abrasado, que estas lágrimas chegaram até mesmo a abreviar, o tempo que Jesus ficou no sepulcro e anteciparam a ressurreição de Jesus. Por isso que Nosso Senhor, ao invés de ressuscitar na segunda-feira, às 3 horas da tarde, que daria 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitou antes, no domingo, porque as orações, as súplicas, as lágrimas da sua Mãe Santíssima são tão bem aceitas diante do Pai Eterno, são tão amadas e queridas pelo Pai Eterno, que o Pai decidiu abreviar o tempo e realizar a ressurreição do seu Filho bem-amado antes mesmo de completar 3 dias da sua morte. E Nossa Senhora me disse uma vez que foi por causa disso. Foi pelas lágrimas dela, pelas súplicas dela, que o Pai Eterno antecipou a hora da ressurreição de Jesus. Se as lágrimas de Nossa Senhora tiveram o poder de comover o coração do Pai Eterno, para realizar a ressurreição do seu divino Filho, antes ainda de completar 3 dias, o que é que essas lágrimas não poderão alcançar? Por isso, nas lágrimas da Virgem Maria, nós devemos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, para alcançar a solução de todos os problemas e necessidades da nossa vida. É claro que Nossa Senhora nunca vai, oferecer as suas orações, as suas súplicas, as suas lágrimas a Deus para alcançar uma coisa que vai ser nefasta, que vai ser nociva para a nossa alma e para a nossa salvação. Então, não adianta rezar o terço das lágrimas pedindo para Nossa Senhora uma coisa que é má, que é contrária à vontade de Deus para nós. Pode tirar isso da cabeça. Nossa Senhora vai alcançar para você aquilo que for bom, aquilo que for salutar para a salvação da sua alma. Isso você pode ter certeza que Nossa Senhora sempre vai pedir e vai alcançar para você. Porque como Nossa Senhora disse, ou melhor, como Jesus disse à irmã Amália, as lágrimas benditas da minha mãe, eu dou tudo, eu não nego nada a quem me pede por essas lágrimas, porque essas lágrimas vertidas pela minha mãe são lágrimas de amor, são pérolas benditas que ela me ofereceu no Calvário e que tanto consolaram o meu coração repleto de amargura. E Nossa Senhora deu a devoção às suas lágrimas maternas uma eficácia tão grande que, como ela mesma disse à irmã Amália, que o terço das suas lágrimas, a coroa das suas lágrimas, iria alcançar a conversão
até dos pecadores mais obstinados, principalmente dos possessos do demônio e especialmente dos católicos traidores, dos Judas que estão dentro do próprio catolicismo, destruindo a igreja, demolindo a Santa Fé Católica nas almas, ou seja, os sacerdotes Judas, os bispos Judas e os religiosos consagrados Judas. Nossa Senhora disse que com esse terço nós poderíamos barrar essa grande onda, né, de destruição da fé católica, de apostasia criada dentro da igreja e até fora dela, pelos sacerdotes Judas, pelos religiosos Judas, que já se desviaram do caminho da santidade, largaram a oração, largaram a penitência, largaram a imitação dos santos, largaram a imitação de Jesus, a imitação de Nossa Senhora, e como ela mesma disse aí no filme em El Escorial, né? Repetindo La Salette, os sacerdotes, por causa das suas irreverências, do seu amor exacerbado ao dinheiro, das honras, das glórias, se transformaram em cloacas de impureza e carecem, né, daquela santidade, daquela pureza que os santos tinham, né? E como Nossa Senhora falou para a própria vidente de El Escorial, Luz Amparo: minha filha, já sei que estás a pedir pelos sacerdotes, mas muitos deles não são dignos nem de uma oração, nem de uma Ave Maria, porque se afastaram do caminho do Evangelho, se afastaram do caminho da verdade. Por isso, se tornaram cegos que guiam outros cegos para o abismo. Negam as aparições de Nossa Senhora, negam as lacrimações de Nossa Senhora, frustram todos os esforços da Mãe do Céu em alertar os seus filhos e em convidá-los à conversão. Um exemplo disso, vocês viram aquela imagem de Nossa Senhora das Graças que chorou em Medford, nos Estados Unidos. As lágrimas de sangue ficaram no rosto de Nossa Senhora vários dias. E aquela imagem era de um colégio de padres. Eles não queriam que se formasse, né, peregrinação ali na frente daquela imagem, gente rezando, gente se convertendo. Não queriam aquilo. O que eles foram lá e fizeram? Pegaram uma esponja com sabão, esfregaram as lágrimas de Nossa Senhora e tiraram as lágrimas de sangue de Nossa Senhora do rosto dela, para o povo não ver. E ainda pegaram a esponja e jogaram no lixo, com o sangue de Nossa Senhora ali. O bispo de Civitavecchia, o que ele falou? Que as piores coisas, as duas piores coisas do nosso tempo eram o satanismo e as aparições e lacrimações de Nossa Senhora. Ou seja, quis dizer que aquilo que é a esperança do mundo, que é a salvação do mundo, que são as mensagens de Nossa Senhora, eram uma coisa ruim, era a pior coisa do mundo. Chamou as mensagens de Nossa Senhora de a pior coisa do mundo. Disse que era o demônio que fazia aquelas lágrimas de sangue em Civitavecchia, que converteram milhares e milhares de pessoas. Muitos deles que estavam afastados da fé católica, que estavam afastados da igreja há décadas. Há décadas. E quando viram aquelas lágrimas de Nossa Senhora, caíram de joelhos, se arrependeram, se converteram, voltaram para Deus, né? E nem a Quita não escapou. Porque eu vi uma vez uma entrevista de um padre, até que mora aqui no Brasil, que é parapsicólogo, que foi especialmente lá em Akita para estudar aqueles fenômenos que aconteciam com a imagem de Nossa Senhora, com a irmã Agnes, claro que com a intenção de negar tudo, né? E o que ele falava? Ele fez um relatório, um estudo e entregou para o bispo, né, de Akita, dizendo que o sangue que saía da imagem de Nossa Senhora era o sangue da freira, da irmã Agnes Sasagawa, sangue da menstruação dela, que ela, com a força da mente, fazia sair nos olhos de Nossa Senhora. Olhem que explicação mais bizarra, mais absurda, mais blasfema, mais sacrílega,
né? E mais horrível. E o que é pior, saída da boca de um padre, não é de um ateu, não. Esses dias mesmo, à noite, estava passando um documentário sobre o Santo Sudário, isso mesmo. E daí uma parte que a gente gostou muito, que a gente viu no final, foi que tinha lá, né, um estudioso lá dizendo, né, que depois de tantos e exaustivos exames já feitos no Santo Sudário de Turim, né, havia juntas e juntas de médicos ateus que atestaram, que reconheceram que o Santo Sudário é mesmo o pano que envolveu o corpo de Nosso Senhor descido na cruz e ficou no sepulcro. Médicos aceitam isso, escritores até ateus aceitam isso, jornalistas, cientistas, todos aceitam isso. E que ele ficou chocado quando um padre conhecido dele chegou e disse que não acreditava no sudário, que o sudário era falso, e quando ele vê, né, muitos bispos, muitos padres negando o sudário, ele acha aquilo incrível. Médicos ateus, cientistas ateus, com exames acurados, chegaram à conclusão que o sudário é mesmo verdadeiro, e os únicos que não acreditam são os padres, são os bispos. Quando deveria ser o contrário. Eles é que eram os que deviam ter fé, e não têm. Então, essas dores do coração de Nossa Senhora, pela negação das suas aparições, das suas mensagens, das suas lágrimas, dos seus esforços, né, quase desesperados para alertar a humanidade, para sacudir a humanidade, para chamar a humanidade à conversão. Isso são outras tantas espadas de dor que os homens cravam no coração de Nossa Senhora ainda hoje. Quando se faz isso, se crucifica de novo Nosso Senhor, se renova a paixão do Senhor, porque cada mensagem deles que é negada, cada lacrimação que é desprezada, que é negada, são outras tantas e tantas milhares de almas que se perdem para sempre. E Nosso Senhor e Nossa Senhora sabem que muitas vezes é uma perda irreversível, como foi a perda de Judas, como foi a perda do apóstolo, que de um filho predileto, né, se perdeu para sempre e não teve mais volta. Nossa Senhora sofre com isso, porque esses sacerdotes Judas, né, fazem um mal enorme, não somente para si mesmos, mas para outras milhões de almas, que eles, fazendo tão pouco, apenas repetindo as mensagens de Nossa Senhora, apenas dizendo para as pessoas: Nossa Senhora chorou lágrimas de sangue em tal e qual lugar, vamos todos lá nos ajoelhar diante dela, rezar, ouvir o que ela tem a dizer e fazer tudo o que ela nos manda para a nossa salvação e para a maior honra e glória de Deus. Simplesmente fazendo isso, eles poderiam mudar a face da terra. Eles poderiam mudar o mundo de um pântano de pecado, de um inferno de ódio, de violência e de maldade, num céu de amor e de paz. Mas eles não querem. Estragam tudo o que Deus e Nossa Senhora têm feito com as suas manifestações para a salvação da humanidade. Cabe a nós que temos a vista limpa, cabe a nós que enxergamos a verdade, cabe a nós que temos a luz do Espírito Santo na nossa alma, que temos a chama de amor do coração de Nossa Senhora dentro do nosso coração, ardendo em labaredas intensas por Nosso Senhor e por ela. Cabe a nós remediar este mal, cabe a nós desfazer os efeitos nefastos, né, da obra desses sacerdotes Judas, desses bispos Judas e dos católicos Judas em geral também, que não se importam com as lágrimas de Nossa Senhora, que não se importam com os apelos angustiados dessa mãe, que
preferem viver como se Nossa Senhora não aparecesse, como se Nossa Senhora não chorasse, que preferem viver a sua vida tantas vezes materialista, fútil, inútil, correndo apenas atrás das coisas materiais, correndo atrás, né, dos gozos, dos prazeres sensíveis dessa vida, como se estas coisas fossem o fim último da existência deles, da existência do ser humano, sendo que nós não fomos criados para ter como fim último da nossa existência as coisas deste mundo. Esse mundo não é o fim último para o qual nós somos criados. O fim último da nossa criação, da nossa existência, é Deus. É chegar até Ele no céu. É viver com Ele na glória do céu para sempre. É um dia estarmos junto com Ele lá no paraíso por toda a eternidade, vivendo aquela vida eterna nele e com Ele, fazendo aquilo que Ele nos pede aqui na terra primeiro, porque é o caminho que vai nos levar, que vai nos conduzir para Deus e para o céu. Para Ele, para Deus, para o céu. Nossa Senhora quer que nós, nesse sábado santo de hoje, renovemos em nós esse espírito reparador. Reparar as suas lágrimas, secar as suas lágrimas, tirar as espadas do seu coração, dando para ela hoje o nosso sim. Sendo para ela apóstolos fiéis, filhos fiéis, como foi São João Apóstolo. Procurando, tanto quanto nós podemos, até mesmo que seja à custa do nosso sangue, evitar cometer os mesmos pecados que Judas cometeu, como ontem na meditação eu expliquei depois de ler o capítulo da Mística Cidade, para que nós, de filhos muito prediletos e amados, não tenhamos a desgraça de cair para a posição de apóstolos traidores que cometem pecados que muitas vezes não tem mais remédio, não tem mais volta. Que nós hoje nos enchamos desse espírito reparador e consolador, desse espírito de amor que São João Apóstolo tanto soube ter bem por Nossa Senhora. No Sábado Santo, como a gente viu nas leituras de hoje da Mística Cidade de Deus no nosso terço, vimos que São João ficou o tempo todo com Nossa Senhora, mesmo quando ela estava, retirada no seu aposento, chorando em oração, contemplando tudo que Jesus tinha sofrido, dando largas à sua tristeza, desafogando as tristezas do seu coração nas suas lágrimas. São João estava ali, do lado de fora, velando também com ela, a mãe das dores, sendo como um anjo consolador do coração imaculado de Maria. E é este espírito que nós temos que ter na nossa alma. Estar junto de Nossa Senhora com o nosso amor, consolá-la com a nossa obediência, consolá-la com a nossa fidelidade, cercá-la com o nosso amor e com a nossa presença, sempre, sempre solícita e bem disposta a fazer tudo quanto ela quiser. Nós vimos que ela mandou, São João consolar Maria Madalena, as pias mulheres, ir atrás de São Pedro, dos outros apóstolos, trazê-los todos para junto de Nossa Senhora, para que ela os perdoasse, os consolasse depois de terem abandonado a Jesus. E São João Apóstolo fez imediatamente tudo que Nossa Senhora lhe mandou. Isso é uma das coisas que eu mais acho bonita, na personalidade de São João, que Nossa Senhora revela na Mística Cidade de Deus. Ele sempre assim é descrito por ela ali como um filho dócil, como um filho obediente, como um filho amoroso, respeitoso,
vocês viram que Nossa Senhora, né, quis se ajoelhar diante dele porque ele era apóstolo de Jesus, então ela, né, queria, ela era a rainha da humildade, ela se achava menor que ele, né? Ela queria então, portanto, se ajoelhar diante dele, e São João, por sua vez, disse que não, que ela era a mãe daquele que o tinha escolhido para ser o apóstolo. Ela era a mãe do autor da vida. Então, ele é que tinha que se curvar diante dela. Ele é que tinha se ajoelhar diante dela. Ele é que tinha que se dobrar à vontade dela, né? Que tinha que reverenciá-la e não o contrário. Então, essas coisas da personalidade de São João, esse amor que ele tinha por Nossa Senhora é uma coisa encantadora para mim, porque mostra como deve ser a nossa relação também com Nossa Senhora. Nós que somos chamados a ser os apóstolos dos últimos tempos do coração dela, nós que somos chamados a ser os novos Joões, como ela falou ontem, né? Consoladores do seu coração, reparadores do seu coração e do coração de Jesus. Mostra a reverência que nós devemos ter com a nossa Mãe Santíssima e ao mesmo tempo, né, aquela ternura, aquela doçura, aquela docilidade, aquela prontidão exemplar que nós devemos ter para cumprir todas as ordens, tudo que ela nos mandar, como São João fazia, né? Então, hoje, Sábado Santo, que é dia da maior dor, da maior solidão de Nossa Senhora, mas é também o dia da sua jubilosa vigília, da expectativa da ressurreição do seu Filho Jesus. Nós devemos levantar o nosso olhar para a nossa Mãe, que com as suas dores, com as suas lágrimas, tornou-se a corredentora de toda a humanidade, a nossa corredentora. Quando falamos que Nossa Senhora é nossa corredentora, muita gente não entende o que isso quer dizer. Significa que ela, com seus padecimentos e sofrimentos, com as suas lágrimas, ela também ajudou na obra da nossa salvação e, portanto, nós devemos a ela, que é nossa corredentora, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa reverência, a nossa servidão amorosa, porque foi pelo sim dela que nos veio o Salvador, foi pelo sim dela que nos veio a salvação, foi porque ela colaborou docilmente, generosamente a sua vida toda com Jesus na obra da redenção, que nós fomos salvos, e foi porque ela foi corajosa e forte durante toda a sua vida, na dor, na perseguição e na cruz, junto com Jesus, que as portas do paraíso foram de novo abertas para nós. E como eu dizia ontem, dizemos que Nossa Senhora é uma rainha, a rainha do céu e da terra. Quando nós dizemos que ela é uma rainha, esquecemos que ela é uma rainha diferente das desse mundo. As rainhas desse mundo podem amar muito o seu reino, os seus súditos, mas elas nunca estão dispostas a morrer pelos seus súditos, a dar a sua vida para salvar deles. As rainhas geralmente mandam os seus guerreiros, os seus soldados, irem à luta contra um inimigo, né? E ela procura por todos os modos salvar a sua vida, preservar a sua vida e a dos seus filhos, dos príncipes, né? Dos seus filhos, da sua casa. Morrem os outros para que elas, né, não morram e não morram seus filhos. E Nossa Senhora é uma rainha que fez exatamente o oposto. Ela, para que seus súditos, para que seus filhos saíssem da morte eterna do pecado, fossem resgatados da escravidão do pecado e de Satanás, e as portas do céu pudessem ser de novo abertas para eles, ela não hesitou em dar a sua vida e dar a vida do seu único filho para que os seus súditos
para que nós vivêssemos. Ela fez exatamente o contrário do que fazem as rainhas deste mundo. Ao invés de ela mandar outros darem a sua vida, ela deu a sua e deu a do seu único filho pela salvação de todos nós. Então, quando Jesus, acredito que muitos de vocês aqui já leram esse capítulo da Mística Cidade, quando Jesus no sábado santo, na véspera da entrada triunfal dele em Jerusalém, ele foi se despedir de Nossa Senhora para ir sofrer a sua paixão. Quando Nossa Senhora, chorando, disse a ele, que não só permitia que ele fosse a Jerusalém para morrer pelos homens, mas que ela própria também ia, para com ele morrer, sofrer e morrer misticamente. Quando Nossa Senhora fez isso, ela deu a maior prova de amor que ela podia dar pela humanidade e por nós. Sabe por quê? É muito até simples, a gente ver isso, a gente entender isso. Você que é pai, que é mãe, você que tem um filho que você ama muito, que é muito bom para você, que te ama de todo o coração, você teria coragem de sacrificar a vida do seu filho, de dar a vida do seu filho, à morte, para salvar a vida de um servo seu, de um empregado seu? Tenho certeza que não, que você não teria essa coragem. E tenho certeza que menos coragem ainda você teria de oferecer a vida do seu filho para que ele fosse morto, para salvar a vida de um inimigo seu. Menos ainda você teria coragem. E foi exatamente isso que Nossa Senhora fez. Ela ofereceu a vida do seu filho, e não era qualquer filho. O filho dela era Deus dela ao mesmo tempo, e era santo, sem pecado, era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ela amava de todo o seu coração. Era o filho mais santo, mais meigo, mais amável, mais carinhoso, mais obediente, mais fiel à sua mãe, como nunca houve outro. E esse filho era Jesus. E ela sacrificou a vida do seu filho para que nós, que éramos inimigos do Senhor, estávamos ainda no pecado, éramos seus inimigos, fôssemos resgatados da escravidão, do pecado e de Satanás. Santo Afonso diz, no seu livro Glórias de Maria, citando um outro santo que agora eu já não me lembro mais, que a minha memória não está muito boa mais, ele cita lá que Nossa Senhora era tão fiel a Deus, ela amava tanto a Deus, e até Nossa Senhora nos amava tanto e queria tanto a nossa salvação, que se os carrascos não sacrificassem a vida de Nosso Senhor na cruz, que ela, embora sofrendo horrivelmente, e embora isso fosse contra todo o amor maternal, natural que ela nutria por Jesus, mas que ela queria tanto a nossa salvação, que ela mesma realizaria a crucificação do seu filho, igual Abraão fez com Isaac, de tanto ela era obediente a Deus, de tanto que ela amava a Deus, e de tanto também que ela procurava a nossa redenção e a nossa salvação. E vocês vejam, Deus, Deus Pai também, nos amou tanto a ponto de nos dar o seu único filho e de sacrificar a vida do seu único filho pela nossa salvação. Quando Deus pediu uma prova de obediência a Abraão, que ele sacrificasse Isaac a ele, na hora em que Abraão ia consumar o sacrifício, que Abraão já tinha dado a prova a Deus que ele o amava, que ele era obediente a ele de verdade, Deus deteve Abraão e não permitiu que Abraão matasse seu filho Isaac.
O que Deus fez com Isaac, poupando a sua vida, Ele não fez com o seu próprio filho. Não poupou Jesus, seu único filho, tudo para que, com o sangue de nosso Senhor na cruz, nós, os seus filhos rebeldes, os seus filhos revoltos, os seus filhos desobedientes, os seus filhos maus, pudéssemos ser resgatados e salvos. Então, que amor tão grande tem Deus por nós. Que amor tão grande tem Nossa Senhora por nós. Como essa mãe pôde ser capaz de nos amar tanto assim? Como ela pôde, ser capaz de oferecer o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos pela sua morte na cruz, pelo derramamento de todo o seu sangue preciosíssimo. Como ela pôde também ser capaz de aceitar sofrer tanto por nós, que tão indignos, rebeldes, que tão lentos somos para poder corresponder ao amor de Deus e de Nossa Senhora. Para pensar o quanto esse amor de Nossa Senhora por nós é grande, basta você fazer uma comparação simples. Você aceitaria sofrer, durante 50 ou 70 anos aqui na Terra para salvar pessoas que pouco ou nada iriam dar valor a todos os seus sofrimentos, a todas as suas lágrimas, a todos os sacrifícios que você iria fazer pela salvação dessas pessoas, pelo bem delas? Você teria boa disposição para aceitar sofrer por quem não iria valorizar o seu sacrifício? Tenho certeza que você não teria ânimo para isso. E Nossa Senhora, no entanto, não só teve ânimo de sofrer tudo por nós, que tão pouco valor damos às suas dores e às suas lágrimas, ao seu sacrifício, mas ela foi generosa ainda por cima conosco, porque não somente aceitou que seu filho sofresse por nós, mas ela também aceitou a cruz, abraçou a cruz, aceitou sofrer com Jesus pela nossa salvação, pela nossa redenção. De nós, que não damos valor às lágrimas dessa mãe, às dores dessa mãe. Tanto não damos valor que entre evitar fazer uma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus, uma coisa que é pecado, que vai fazer Nossa Senhora chorar, vai renovar de novo as dores dela, a gente sempre prefere fazer a nossa vontade e não se importa de estar renovando as dores dela. Isso prova que nós não a amamos, que nós não damos valor ao sacrifício dela, às suas dores, às suas lágrimas. Se dessemos, a gente, antes de correr atrás, de fazer a nossa vontade, de satisfazer os nossos desejos maus, a gente pensaria na nossa mãe das dores, nas lágrimas dela, nas dores que ela sofreu por nós, nos seus martírios, no seu sacrifício, e a gente diria assim: não vou fazer tal coisa, não quero procurar a busca da satisfação da minha vontade e dos meus desejos, porque isso vai fazer a minha mãe do céu chorar de novo, vai transpassar de novo o seu coração com a espada de dor. Se nós a amássemos mais que a nós mesmos, era assim que a gente pensaria, era assim que a gente agiria. Mas como nós nos amamos mais que a ela e até mais do que a Deus, a nossa vontade está sempre acima da deles. Isso prova que nós não amamos nossa mãe, ou pelo menos amamos só da boca para fora e não do fundo do nosso coração. Nesse sábado santo, portanto, somos convidados a criar em nós um novo coração,
um coração semelhante ao de São João, de Santa Maria Madalena e dos santos que tanto amaram Nossa Senhora e foram tão fiéis a esta mãe, souberam ser verdadeiros filhos que a amam, que a consolam com obras e com a vida. Somos também convidados, já nessa vigília do domingo de Páscoa, a começar a nova vida, a deixar para trás a vida do pecado que a gente levou até agora, ou então a vida dupla, né? Com Deus e com o pecado ao mesmo tempo, misturando tudo. Se a gente levar isso adiante, a Páscoa não acontecerá em nós. Não acontecerá ressurreição nenhuma. Ressurreição significa você romper de vez com o pecado que te escraviza, seja qual for. Significa você romper com tudo aquilo que te afasta de Deus, que não te torna mais santo, que te leva para longe do Senhor e você verdadeiramente começar uma nova vida, redimensionando toda a sua existência, toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de fazer as coisas e colocando Deus em primo posto, em primeiro lugar na sua alma e no seu coração. Se nós fizermos isso, a nossa vida será como que um lenço místico que vai secar essas lágrimas que nós vimos no filme de hoje de novo, Nossa Senhora derramando nas suas imagens do mundo inteiro. Eu me lembro que quando os nossos amigos, né, o seu Mário e a Margarete, foram trabalhar no Japão alguns anos atrás, graças, né, às aparições daqui, a divulgação que eu faço, eles já tinham conhecimento das manifestações de Nossa Senhora lá em Akita, né, no Japão. E eu me lembro que eles foram, né, em peregrinação lá com um grupo de pessoas. Infelizmente não puderam conhecer a irmã Agnes, porque ela já estava muito velhinha, né, muito cansada. Ela não estava bem, não estava lá. Mas eles estiveram na capela do convento, estiveram rezando diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora, que chorou mais de 100 vezes. E eles me contavam, né, como diante daquela imagem a pessoa se sente como que transportada no amor de Nossa Senhora. Ali, diante daquela imagem que chorou, parece que o coração parece que todas as vontades humanas, né, se calam, sossegam dentro do coração, desaparecem. E você como que mergulha, né, naquele mistério da dor que Nossa Senhora ali, através daquela imagem tão humilde, tão simples, aquele mistério daquela dor que ela revelou ao mundo através das suas lágrimas. E eles me falaram, né, que foi uma experiência inesquecível terem ido lá no convento de Akita, onde a irmã Agnes vive, e ter rezado diante daquela imagem milagrosa de Nossa Senhora. E eu também conheci uma pessoa que já foi em Civitavecchia, que já esteve rezando diante da imagem de Nossa Senhora, e eu perguntei para ele, né, parlando um pouco, né, em portuliano, né, português misturado com italiano, perguntei para ele, como te sentiste, né, davanti alla Madonna delle lacrime de Civitavecchia? E ele me respondeu assim: io mi senteva come in un altro mondo. Io mi senteva come niente. Eu me sentia como em outro mundo. Eu me sentia como um nada. Io me senteva come uma... eu esqueci agora a palavra que ele usou para descrever como pó, como um grão de areia da terra. E daí eu perguntei para ele, que coisas aconteceram, né, com você quando você estava rezando diante de Nossa Senhora? Quale cose
Te ha successo davanti alla Madonna de Civitavecchia? E ele me respondeu assim, que sentia que ali, davanti alla Madonna, que era como se ela tivesse tirado o coração dele e tinha dado outro coração, tinha colocado outro coração no lugar. Ali ele disse que tinha renunciado a tanta coisa a que ele era apegado, né? E tinha entregado o seu coração a Nossa Senhora e decidido a partir dali, né, ser mais dela, ser totalmente dela, não voltar mais atrás. Aí, então eu entendi, né, que o que Nossa Senhora produz, o que Nossa Senhora quer com as suas lágrimas é justamente isso. Assim como as lágrimas dela no Calvário, na sexta e no sábado santo, precederam, produziram, né, ajudaram Jesus a produzir a obra da redenção e a ressurreição. Também assim, com as suas lágrimas hoje, Nossa Senhora quer produzir a ressurreição das nossas almas no mundo inteiro. Felizes de nós se hoje, davanti le lacrime della Madonna qui, diante das lágrimas de Nossa Senhora aqui, ela que aqui em 3 imagens diferentes já chorou nesse lugar. Felizes de nós se nós hoje também renunciarmos à nossa vontade, renunciarmos ao nosso próprio eu, pormos realmente para fora do nosso coração tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus, tudo aquilo que toma o lugar, o trono do nosso coração, que só pode, que só deve ser ocupado pelo Senhor e por ela. Se nós fizermos isso, verdadeiramente, nesta noite, nesse dia, acontecerá em nós a Páscoa, a ressurreição, a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. E finalmente, nós seremos aquilo que Nossa Senhora tantas vezes nos pediu aqui em La Salette e em outros lugares. Nós seremos aqueles apóstolos da luz que sairão para o mundo inteiro iluminando as almas, banindo as trevas dos erros e dos pecados e ajudando Nossa Senhora a construir o novo mundo que ela tanto deseja e anseia, o novo mundo de Deus, o novo mundo do coração imaculado dela. Mundo que, aliás, começa, né, com a nossa conversão, com o terço das lágrimas, com o rosário rezado com amor, com as horas santas que ela nos deu aqui, feitas com amor e perseverança todos os dias, e com a nossa total e completa docilidade ao seu coração imaculado. Que Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora das Dores, nossa Mãe Dolorosa, que ela hoje nos dê a graça de uma conversão profunda, de uma Páscoa profunda, de uma passagem profunda da morte e do pecado para uma nova vida na graça de Deus. Amém.